Bom dia! Oi, pessoal, bom dia, bom dia. Tudo bem? Oi, Andressa. Andressa não. Gente do céu, eu confundo. Oi, Joana. Eu tô bem, você tá melhor? Um pouquinho melhor, pelo menos? Oi, Isadora, sumida. Oi, Guilherme. Já vou marcar a presença de vocês aqui, tá? Vou começar com a chamada aqui, que aí a gente não demora muito, né, pra começar. Então, tô marcando agora a presença do Pedro, da Sofia Guimarães. Deixa eu ver o que mais. Do Vinícius, do Cauã, da Joana, do Eduardo. Vamos ver. Do Guilherme, da Isadora. Ai, peraí. David. A Andressa chegou. Da Isadora já marquei. Não, Andressa, a gente começou agora, pode ficar tranquila. Sofia Máxima. Oi, Juan também. Vamos ver o que mais. Já coloquei o seu, Cauã, fica tranquilo. Ana Vitória. Vitória Ellen. Pabline. Bom dia. E aí, a gente pode começar? Sim, sim, sim. Todo mundo pronto? Peter chegou agora. Oi, Peter, bom dia. Obrigada. Você também, Peter. Vamos começar? Então tá bom. Pessoal, nesse começo eu vou desativar os comentários um pouquinho só pra gente se organizar, tá? E aí eu volto com vocês já já, pode ser assim? Com licença, eu vou desativar aqui rapidinho para mostrar para vocês um esqueminha que eu fiz para a aula de hoje. E aí, a partir disso, a gente vai tirando as dúvidas, tudo bem? Eu quero fazer isso para a gente agilizar o nosso tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês aqui um esquema que eu fiz, um esqueminha que eu fiz, montando, com todo o conteúdo que a gente viu essa semana nas aulas lá do site, tá? Agorinha, assim que eu terminar de falar, eu vou falar um pouco, aí ativo os comentários para vocês tirarem dúvidas, tudo bem? Aí falo mais um pouco, ativo os comentários de novo, pra gente se organizar e não falar todo mundo junto, tá? Então, peraí. Olha só. Não precisam copiar nada, tá? É só prestar atenção que já já eu vou ativar os comentários para ver se vocês têm dúvidas nesse assunto que eu tô falando. Tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente viu essa semana foi os critérios de divisibilidade. Esse conteúdo aqui, ele tá na aula do dia 8 de junho, certo? A gente viu os critérios de divisibilidade na aula do dia 8. Eu até fiz um resumo para vocês, apresentei o vídeo, pedi para copiarem o resumo dos critérios de divisibilidade no caderno, certo? O que eram os critérios de divisibilidade? Eram regrinhas que nos permitiam saber se um número é divisível por qualquer um desses, ó, sem fazer o cálculo da divisão. A princípio, para a gente saber se um número é divisível por outro, a gente tinha que dividir os dois e ver se o resto era zero. Se eu quiser saber se um número é divisível por qualquer uma desses aqui que eu escrevi, a gente não precisa mais fazer o cálculo, basta a gente usar os critérios de divisibilidade.
Então, a gente viu critério, viu regrinhas para cada um desses números que eu coloquei aqui para vocês. Eram várias regras, inclusive. Até disse para vocês que não precisa decorar essas regras, bastava copiar no caderno, né? Para que vocês possam consultar sempre que surgir a dúvida. Eu vou ativar os comentários de vocês agora e aí vocês me falam se tem dúvidas sobre esse assunto primeiro, tá? Só sobre critérios de divisibilidade. Se tiver dúvida, você pode digitar nos comentários a sua dúvida. Se não tiver, você escreve aí para mim que não tem, tá bom? Hoje, para agilizar o tempo, eu não vou aceitar chamadas por vídeo, tá? Porque senão a gente acaba demorando muito. Então, se tiverem dúvidas, por favor, me manda pelos comentários. Sobre critérios de divisibilidade, tem algum problema? Vamos primeiro só sobre esse assunto, para a gente não se confundir. Sobre isso, sem dúvidas, Peter, ótimo. Tá bom. Não, depois eu espero que surjam dúvidas, tá? É por isso que eu quero organizar, porque eu acho que essa aula vai ter bastante dúvida. Então, por isso que eu quero fazer aos poucos para a gente não se confundir. Sofia Máxima não tem dúvidas nos critérios, ótimo. Vou esperar um pouquinho para mais gente me responder. A Vitória me responde. Deixa eu ver o que mais. Isadora, que estava sumida. Quero ver a resposta da Joana, da Amanda, da Andressa, desculpa. Quero ver todo mundo falando aí comigo. Ó, David tá sem dúvida, ótimo. Cadê o Cauã também? Da tarefa não... Ai, que bom. Fico feliz, Eduardo. Fico muito feliz. Joana tá ok, então tá bom. Depois dos critérios de divisibilidade, ótimo, ótimo. Depois dos critérios de divisibilidade, pessoal, a gente viu, vamos ver, vou tentar deixar os comentários ativos, tá? Então, depois dos critérios de divisibilidade, a gente fez uma revisãozinha sobre fatoração, né? Fatoração foi uma coisa que vocês estudaram no 5º ano, então por isso que aqui a gente fez só uma revisão, tá? Fatoração, vamos ver o que era, ó. Foi visto na aula do dia 10, que foi o quê? Quarta-feira, né? E aí, nessa aula, a gente viu que fatorar é escrever um número como sendo a multiplicação entre números primos, né? Relembrando que os números primos são aqueles números que são divisíveis só por um e por ele mesmo. Bom dia, Pamela. Eu vou marcar o seu nome aqui e aí eu continuo. Deixa eu colocar a presença para Pamela. Prontinho. Nada disso vocês precisam copiar no caderno, tá? É só para prestar atenção mesmo. Tudo bem, Pamela, não se preocupa. Então, números primos eram aqueles números divisíveis por um e por ele mesmo. Eu falei para vocês no vídeo que existem infinitos números primos, né? Só que os que a gente estuda são só esses, ó. O 2, 3, o 5, 7, 11, 13 e o 17. O 1 não é número primo, não pode esquecer isso. Vou de novo, Sofia. Então, vamos lá. Fatoração é quando você escreve um número como sendo uma multiplicação entre números primos. Eu fiz um exemplo aqui, e aí eu vou explicar esse exemplo para vocês. Se vocês não entenderem, aí eu faço mais, tá? Por exemplo, Sofia, olha só. O que significa fatorar o 120? Significa escrever o 120 como uma multiplicação entre alguns desses números primos, entende? Pode ser que eu faça, sei lá, 5 vezes 7? Pode. Pode ser que eu faça 11 vezes 13? Pode. Cada número vai ter a sua própria fatoração. A maneira que a gente faz para descobrir como é a fatoração do número é fazendo esse cálculo aqui, ó, que vocês viram lá no 5º ano. E eu imagino que vocês devem lembrar, porque vocês usaram muito. Deixa eu só pegar minha caneta aqui, meu bem. Aí eu já vou fatorar esse junto com vocês. Aqui, ó. Então, como que a gente faz para fatorar um número? A gente escreve esse número aqui e aí do lado dele a gente passa uma reta vertical. Essa reta pode ser grande, pode ocupar algumas linhas aí do caderno, tá? Aí a gente vai pensar por qual desses números, sempre pensando do menor para o maior, o 120 é divisível. Então, a gente começa pelo 2. 120 é divisível por 2? É.
Pelas regrinhas lá dos critérios de divisibilidade, a gente sabe que eles são divisíveis porque o 120 termina em zero. Quando você acha um divisível, você escreve aqui do lado, faz a divisão, pode ser de cabeça ou pode ser no rascunho. 120 dividido por 2 é 60. O resultado você escreve aqui embaixo do 120, ó. Agora você faz o mesmo processo com o 60. Então, seguindo a lista dos números primos, 60 é divisível por 2? É. Então, você escreve o 2 aqui do lado. Faz a divisão, 60 dividido por 2 é 30. O resultado você escreve aqui de baixo. E continua fazendo o mesmo processo. 30 é divisível por 2? É. Então, você escreve o 2 do lado do 30. Faz a divisão, 30 dividido por 2 é 15, e escreve o 15 aqui de baixo. Faz o mesmo processo, só que agora com 15. 15 é divisível por 2? Não, porque 15 é ímpar, né? Se não é divisível por 2, a gente vai tentar o próximo da lista, que é o 3. 15 é divisível por 3. Então, você vai colocar o 3 aqui do lado. 15 dividido por 3 é 5. E agora, 5, ele só é divisível dessa lista, só é divisível por ele mesmo. Ele não é divisível nem por 2, nem por 3, só por ele mesmo, né? Então, eu vou colocar o 5 aqui do lado. 5 dividido por 5 é 1. A fatoração termina quando você chega em 1, tá? E sempre tem que chegar. Aí, Sofia, isso aqui quer dizer que a fatoração do 120 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Vou escrever aqui embaixo. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Se você fizer esses cálculos de multiplicação, o resultado com toda certeza vai dar 120. Certeza absoluta. Viu? Isso é fatorar. Eu escrevi o 120 como sendo a multiplicação entre vários números primos. Vou ativar vocês aqui para ver se tem dúvidas sobre esse assunto. E aí? Ficou explicado, Sofia? Você que tinha pedido para explicar de novo? Vou esperar um pouquinho vocês me responderem. De nada, meu bem. Alguma dúvida sobre fatoração? Pode falar, Isadora. Sou todo ouvidos. Pode digitar a dúvida aí que eu respondo. Vou esperar um pouquinho aqui, pessoal, só para os comentários chegarem aqui para mim, tá? A Pamela tá ok. Então deixa eu ver. Tia, você passou uma videoaula para copiar no caderno de fatoração? Passei mesmo, Sofia. Passei. Isso aqui é uma revisão, né? Uma revisão assim, a nossa live é para tirar a dúvida, né? Na aula do dia 10, que a gente viu isso, eu falei que tudo que tivesse no vídeo era para copiar mesmo. Então, isso aqui tem que estar no caderno já. Por isso que aqui, essa live não precisa copiar. Juan, olha só. Sofia, tá aqui, ó. Fatoração foi na aula do dia 10, tá? Juan, então, isso aqui é a fatoração. O que a gente coloca o vezes 1 aqui do lado é para descobrir os divisores do número, tá? Que é o próximo assunto. Segura aí um pouquinho, então, que eu já vou falar disso. Se for só fatoração, aí é só isso. E o Eduardo lembrou bem aqui, ó. O Eduardo lembrou que essa multiplicação aqui, como aparece o 2 3 vezes, a gente pode escrever como sendo 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Você tá totalmente certo, Eduardo. Totalmente certo. Isso, Pamela, é uma big revisão. Isso mesmo. Sobre fatoração, então, tem mais alguma dúvida? Sofia, você entendeu o negócio da aula que eu te falei? Fatoração foi visto na aula do dia 10. O vídeo que eu coloquei lá tem esse assunto, e aí eu falei que o que está no vídeo era para copiar no caderno, tá? Tudo bem? Eu posso passar para frente? Deixa eu ver a Isadora.
Ah, Isadora, eu não vi a sua pergunta, meu bem. Olha só, Isadora tá me perguntando, tia, como a gente sabe que ele não é primo? Então, Isadora, os números primos, eles são números divisíveis por um e por ele mesmo. Por exemplo, se você pensa no número 20, se você escrever os divisores do 20, você vai ver que ele tem vários divisores. Ele tem o 1, ele tem o 2, ele tem o 4, o 5. Esse número que tem mais de 2 divisores, ele não é primo. Para o número ser primo, ele só pode ter 2 divisores, que são o 1 e ele mesmo. Então, por que que o 2 é primo, Isadora? Porque os únicos divisores do 2 são 1 e 2. Por que que o 3 é primo? Porque os únicos divisores do 3 são 1 e 3. Divisores do 5 são 1 e 5, então ele é número primo. Entendeu? Se o número, por exemplo, o 8, tem, além do 1 e dele mesmo, outros divisores, aí ele não é primo. Deu para entender? Me dá o okzinho aí, Isadora, e aí eu fico esperando você para poder prosseguir. Deu para entender? Então tá bom. Beleza. Depois de fatoração, então, aí o Juan bem lembrou ali, ó. A gente aprendeu como usar essa fatoração para calcular os divisores do número. Sem problema, Ronaldo. Eu não tinha visto você aí, Ronaldo. Deixa eu colocar a sua presença. Isadora, agora vai ficar mais claro para você, porque eu vou falar mais sobre os divisores, tá? Então, o assunto que a gente vai relembrar agora vai facilitar para eu poder te explicar o que são os números primos, tá bom? Olha só, pessoal, vou desativar aqui de novo rapidinho para falar do próximo assunto. O próximo assunto trabalhado nesse mesmo dia, do dia 10, foi como usar esse cálculo da fatoração para descobrir os divisores do número. Então, por exemplo, usando esse cálculo do 120, da fatoração do 120, tem como eu descobrir todos os divisores do 120. Então, deixa eu virar aqui a minha folhinha. Olha só. Então, ó, como descobrir os divisores de um número? Opa, deixa a câmera focar. Como descobrir os divisores de um número através da sua fatoração. Também está na aula do dia 6, está no vídeo também, e eu também falei que é para vocês copiarem, né? Só não precisa copiar o que está nessa folha. Como exemplo, como que eu posso descobrir os divisores dos 60? Eu ensinei para vocês 2 métodos de descobrirem divisores. O primeiro deles era fazendo cálculo de cabeça. Como assim de cabeça? Fazendo aquele assim, né? Ó, divisores de 60... Aí você vinha aqui e colocava 60 dividido por 1 era 60, você escrevia o resultado aqui de baixo, né? Aí você passava para o próximo, 2, 60 dividido por 2 era 30, você escrevia 30 aqui de baixo. Essa aqui é uma maneira de calcular os divisores. Se esse conjunto for muito grande, essa maneira ela fica mais chata de fazer. Então, foi por isso que eu ensinei essa aqui, né? Por essa forma, para calcular os divisores dos 60, a gente primeiro fatora os 60. Então, eu coloquei aqui 60 dividido por 2, que dá 30. 30 dividido por 2 dá 15. 15 dividido por 3 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Fatorei os 60. Para encontrar os divisores, aí vem aquela história que o Juan me falou agorinha. A gente vai pegar aqui, ó. Do lado dessa fatoração, a gente vai passar um outro traço, como se fosse fatorar de novo. E aí, nesse traço, bem em cima, assim, a gente vai escrever o vezes 1. Para descobrir os divisores dos 60, a gente precisa, então, pegar esses números que estão aqui, ó, esses aqui, e ir multiplicando por todos os números que estão desse lado direito e na linha acima deles. Por exemplo, vou começar pelo 2, que é o primeiro. Nesse espaço, o único número que está acima do 2 é o vezes 1. Então, eu faço a multiplicação 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. O resultado das multiplicações eu vou escrevendo na frente do número. Então, como 2 vezes 1 é 2, eu vou colocar o resultado bem aqui, ó. Não tem mais números acima desse 2, então eu passo para esse. Aí, ó,
Pegando esse número, vamos ver quais são todos os números desse lado que estão acima dele. Ó, eu tenho o 1 e tenho o 2. Só que 2 vezes 1, que é 2, já está escrito aqui. Não preciso escrever de novo. Então, basta fazer 2 vezes 2. O resultado de 2 vezes 2 é 4. Então, eu escrevo 4 aqui de baixo. Viu só? Não tem mais números acima desse 2. Então, eu passo e começo a multiplicar o 3. Eu multiplico o 3 por todos os números que estão aqui, ó, acima dele. Então, 3 vezes 1, que é 3. 3 vezes 2, que é 6. 3 vezes 4, que é 12. Pronto. Vou descer. 5. Eu multiplico 5 por todo mundo que está acima dele. Então, é 5 vezes 1, que é 5. 5 vezes 2, que é 10. 5 vezes 4, que é 20. E ainda tem mais esses, ó. Esses aqui também estão acima dos 5, tá vendo? Então, tem que multiplicar também. 5 vezes 3 é 15. 5 vezes 6 é 30. E 5 vezes 12 é 60. Acabou a fatoração, tá vendo? Todos esses números que apareceram do lado direito aqui, ó, eles são os divisores dos 60. Então, agora eu consigo completar essa minha lista. Ó, é 1, 2, que eu já escrevi, 1, 2. Aí vem o 3, 4, 5, 6. Depois do 6 já vem o 10. A gente sempre coloca do menor para o maior, tá? 12, 15. Vamos ver o que mais. Depois do 15 já vem o 20, né? 20. Depois do 20 tem o 30. Vou colocar aqui embaixo. E depois do 30 vem o 60. Como são muitos divisores assim, não vale a pena fazer o cálculo de cabeça, né? É melhor fazer esse aqui. Então, vou ativar os comentários para ver se vocês têm dúvidas sobre esse assunto. Peraí. Pronto. Alguma dúvida sobre isso? Esse cálculo, eu concordo que ele é um pouco chatinho da gente aprender, por isso que eu tô um pouco preocupada, tá? Se tiver dúvida sobre isso, eu faço mais exemplos aqui. Oi, Ana Luísa. Quem é a Valquíria? Me ajuda, por favor, para eu marcar a presença. Tudo bem, Ana Luísa. Aí, você faz o seguinte, você assiste a gravação da live para você pegar toda a explicação, tá? Esse início que você perdeu. Ah, é a Amanda. Ô, Amanda, perdão, tá? Já coloquei aqui. Ah, você entendeu, que bom. Tudo bem, David, sem problemas. Isadora, eu vou fazer mais um exemplo, tá? Vou fazer mais um exemplo. Você assistiu a aula, Isadora, do dia 10? Fala pra mim só se você entender, se você assistiu, por favor. Não, vou fazer. Pode ficar tranquilo que eu vou fazer. Isadora, só me conta se você assistiu a aula, por gentileza. Isadora? Ah, não, eu queria saber isso, Isadora, porque, assim, eu vou te orientar, é só pra poder te orientar melhor. Não, eu vou fazer outro. Vou fazer outro exemplo desse, fiquem tranquilos. Quem não assistiu a aula, peraí, licença. Olha só, para quem não entendeu muito bem esse processo, eu vou fazer mais exemplos aqui, vocês podem ficar tranquilos, mas é muito importante que vocês assistam a aula do dia 10. Nessa aula do dia 10, eu coloquei dois resumos. Através dos resumos, pode ser que vocês entendam melhor também, tá? Tem um vídeo lá bem explicadinho. Não, eu entendo, Isadora, fica tranquila. Eu só perguntei porque eu fico mais tranquila, assim,
Porque daí eu tenho certeza que quando você assistir a aula vai ficar mais claro, entendeu? Mas a gente vai fazer mais exemplos aqui agora, tá? Então, pessoal, vamos todo mundo junto? Quem conseguir, quem puder copiar no caderno, ótimo, tá? Vamos fazer mais alguns cálculos de divisores? A gente tem uns minutinhos aí, dá pra fazer. Vamos fazer os divisores de... Vamos pensar aqui, um número grande. 120 eu já fiz no exemplo, né? Vamos fazer os de 150? O que vocês acham? 150 é bom, né? Eu acho que vai dar muito. Isso, é isso mesmo. Não precisa copiar o resumo mesmo. Se conseguir imprimir e colar no caderno, melhor. Melhor assim pra vocês, que não precisam perder tempo copiando, né? Então, vou colocar aqui, ó, como exemplo. Quem quiser copiar, fica à vontade. Deixa eu só arrumar. Peraí, só um minutinho, já vou arrumar a folha de novo. Porque minha caneta começou a falhar. Aí. Beleza. Então, vamos calcular juntos? Deixa eu ver aqui, peraí. É porque eu tô terminando as tarefas. Não, tudo bem. Tudo bem, pode ficar tranquila, eu sei. Inclusive, é bom você me falar isso, Amanda, porque eu lembro de comentar uma coisa com vocês, né? A partir dessa semana, vocês viram que eu já não passei tarefa de casa, né? Na semana que vem eu também não vou passar, porque vocês estão em época de prova, então eu imagino assim que tenha muita coisa acumulada que vocês têm que colocar em dia, né? Por isso que eu não vou passar tarefa, tá? Aí a gente vai usando essas lives, os vídeos, pra. A gente vai usando essas lives e os vídeos pra fazer os exercícios, tá bom? Não tem problema copiar também, Pamela. Eu pessoalmente, prefiro copiar, né? Porque eu acho que quando a gente copia, a gente tá estudando também. Mas então vamos lá. Vamos calcular os divisores de... Qual número que eu falei? Já esqueci. 180. Vamos fazer 180. Eu esqueci qual foi o número que eu falei. Vamos fazer esse juntos? Vamos fazer juntos? Pois é. Então eu não vou passar mais tarefa de casa. Inclusive, na semana que vem, segunda-feira, é a nossa última matéria, tá? Ixi, eu tinha falado 150? Já era. Depois eu faço dos 150, então. Vou fazer os 180 primeiro. Eu não lembrei dos 150 na hora. Vou desativar aqui, pessoal, só para eu não me distrair com os comentários de vocês e fazer cálculo errado. Tá? Peraí, meu celular resolveu dar problema. Só um minuto. Aí, agora deu. O celular resolveu não desativar os comentários, vê se pode. Mas então, olha só, vamos fazer os divisores do 180. Primeiro passo é fatorar o 180. Então, a gente vai escrever ele aqui, ó. E passar aquele traço para fazer a fatoração. 180, ele é um número que divide primeiro por 2. Lembrando que desse lado aqui, ó, a gente só vai poder colocar números primos. Então, é sempre bom você ter um lembrete de quem são os números primos, tá? Os números primos eu vou colocar aqui em cima, ó. Os números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e tem infinitos outros, mas a gente só vai usar até o 17, tá? É bom você ter o lembrete se você não tiver decorado eles ainda. Aí a gente começa a fatorar. 180 divide por 2, então vou colocar o 2 aqui. 180 dividido por 2 é 90, o resultado 90 eu coloco de cá. 90, volto lá na lista de números primos. Ele divide por 2. Então, de novo, eu coloco 2 do lado do 90, faço a conta 90 dividido por 2 e dá 45. Agora, com o 45, eu volto na lista. 45 não divide por 2, porque o 45 é ímpar. Então, por 2 não precisa nem tentar. Agora, 45 divide por 3.
O 45, pelo fato dele ser divisível por 3, ó, eu vou colocar o 3 aqui. 45 dividido por 3 é 15, então eu escrevo 15 aqui embaixo. 15 volta na lista. Não divide por 2, mas divide por 3. Então, eu coloco 3 aqui de novo. 15 dividido por 3 é 5. Coloco 5 aqui embaixo. Aí, com o 5, você volta na lista. 5 só vai dividir por ele mesmo. Eu vou colocar o 5 aqui. 5 dividido por 5 dá 1. Como eu cheguei no resultado 1, eu sei que eu acabei o meu cálculo da fatoração. Vou pegar, passar um traço aqui, como se fosse fatorar de novo. Ó, vou colocar um traço. E aí, acima desse traço, nesse lado direito aqui, acima do 2, eu vou colocar o vezes 1. A gente sempre vai colocar vezes 1 nessa hora aqui, ó. Sempre. Muita atenção nessa hora para quem ficou com dúvida, tá? Ó, eu vou tampar esses números aqui, porque eu não vou precisar deles, só para vocês verem melhor. E eu vou considerar esses números que estão nesse espaço do meio. Primeiro, eu começo com o 2, claro. Observa o 2 e olha nesse espaço do lado direito aqui, todos os números que estão escritos acima do 2. É só o 1, tá vendo? Então, eu vou fazer 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. O resultado eu escrevo aqui, ó. Pronto. Como não tem mais números acima desse 2 nesse lado de cá, eu paro. E aí, desse 2, eu passo para esse. Vou seguir o mesmo processo, ó. Pego esse 2, olho para o lado de cá, todos os números que estão acima dele. Tem o 1 e tem o 2. Vou multiplicar por todos eles. 2 vezes 1 é 2. Só que esse lado direito já tem um 2. Eu não preciso escrever de novo. Então, vou fazer 2 vezes 2, que dá 4. O 4 eu escrevo aqui de baixo. Viu só? Não tem mais números acima desse 2 do lado de cá. Então, eu desço e agora eu trabalho com esse 3. Nesse lado direito, eu vou para todos os números que estão acima do 3. Acima desse 3, a gente tem o 4, o 2 e o 1. Vou multiplicar por todo mundo, então. Primeiro, 3 vezes 1 é 3. Na frente do 3, eu coloco esse resultado. Depois de multiplicar pelo 1, eu vou multiplicar o 3 pelo 2. Dá 6. Aqui nessa mesma linha, eu escrevo 6. Por que eu vou escrever nessa mesma linha? Porque aqui eu vou colocar todos os resultados da multiplicação desse 3, ó. Tem que fazer agora 3 vezes 4. 3 vezes 4 é 12. Então, na frente desse 3, eu coloco o resultado 12. Assim. Não tem mais números acima desse 3 do lado de cá. Então, agora eu passo para o próximo fator, que é outro 3, tá vendo? 3 vezes 1 não preciso fazer, porque já tenho o resultado aqui. 3 vezes 2 não preciso, porque já tenho o resultado aqui. 3 vezes 4 também não preciso escrever. Eu vou fazer 3 vezes 3, que é 9, escrevo 9 aqui na frente. 3 vezes 6, que dá 18, escrevo 18 aqui. 3 vezes 12, que dá 36, escrevo 36 aqui. E o último número agora que eu preciso multiplicar é o 5. Então, aqui eu já vou ativar os comentários de vocês enquanto eu faço essas multiplicações, tá? Já podem ir me mandando as dúvidas. Ó, 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 2 é 10. 5 vezes 4 é 20. 5 vezes 3 é 15. Aqui vai dar muito número, ó. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 12, 60. Como aqui faltou espaço, eu comecei a escrever embaixo, tá vendo? 5 vezes 9, 45. 5 vezes 18, 90. E por último, 5 vezes 36, 180. Todos esses caras são os divisores do 180. Olha o tanto de número que tem.
Esse processo, então, é bom que nos ajuda a descobrir tantos divisores assim, né? Aí aqui embaixo, ó, eu vou escrever, já leio os comentários aí, tá? Vou só terminar aqui. Aqui embaixo eu escrevo o conjunto dos divisores, ó. Os divisores de 180 são 1, 2, 3, 4. Vamos ver o que mais. Eu vou cortando assim, para eu não pular ninguém. 1, 2, 3, 4. Aí tem o 5 e o 6. Vamos ver o que mais. Não tem 7, não tem 8, tem 9 e 10. O que mais? 15, 18. Quase que eu não vi o 18. 15, 18, 20. Nossa, olha o tanto. Depois de 20. Ah, eu esqueci o 12. O 12 tinha que vir aqui, ó. Viu? Esse processo é chato por conta disso. É tanto número que a gente acaba esquecendo. Tem que vir o 12 aqui, ó. Depois do 20, vamos lá. Tem 30. Depois do 30 é o 36. 45. 60. 90. E o último, 180. Prontinho. Agora sim, deixa eu ver as dúvidas. Deixa eu voltar. Não se preocupem com o tempo, que eu tô de olho aqui, viu? A Isadora entendeu. Guilherme, meu bem, você assistiu a videoaula do dia 10? Fala pra mim, por favor, porque você tá dizendo que não entendeu, e aí eu me preocupo se você assistiu a aula ou não. Fala pra mim se você assistiu, meu bem. Vamos ver. É, a Sofia tinha visto 12. Eita, Lelê, é porque é muito número, né, Sofia? Vamos ver, Isadora. Tia, então, mas é muito número. Ah, não, relaxa, Isadora. Vai praticando até a prova. Deixa eu voltar aqui pra mim. Licença. Vai praticando até a prova. Inclusive, eu vou falar assim, vou bater a real pra vocês. A minha ideia de pôr essa prova sob consulta foi por causa desse assunto, porque eu sei que é muita coisa, sabe? Então, você não precisa colocar essa carga inteira na sua cabeça aí de ter que decorar as coisas. Vai no seu tempo, dá tempo de fazer a prova, você pode ficar tranquila, tá? Não afoba, tenha tudo isso no seu caderno, que lá na hora vai ser tranquilo, te garanto. Eduardo tá pedindo divisores de 1.200. Eduardo, não vai dar tempo, senão eu até faria, mas vai dar muita coisa, né? Vamos ver o que mais. Sem dúvida, você vai ter que ir? Então tá. Tá bom, Amandinha. Um beijo. Toda hora é a Amanda, eu falo Amanda e a Andressa. Desculpa, é a Andressa. Tchau, tchau, Andressa. Vai ter outra live. Terça-feira a gente tem live normal. Ok. Ah, então, Guilherme. Aí, ó, você não entendeu esse processo porque você não assistiu a videoaula, tá? Lá no dia 10, na videoaula, eu coloquei bem explicadinho, coloquei um resumo. Dá uma olhada lá que eu tenho certeza que vai ficar mais claro na sua cabeça. Se não ficar, você me manda um e-mail, você dá um jeito de falar comigo pelo YouTube mesmo nos comentários, que daí eu te ajudo, tá bom? Então, vamos ver o que mais. Ok. Tem muita tarefa, pois é, tem muita tarefa. Por isso que eu não tô passando tarefa de casa. Deixa eu ver o que mais. O que é dessa live? Nananã. Pronto. Gente, então vamos nos despedir, né? Um abraço para vocês, fiquem com Deus. Quem tem aula atrasada, assista, tá? E aí, até a próxima. Na terça-feira, a gente tem mais uma live, tá bom? Oi, Tainá. Você chegou na hora que eu tô indo embora, amor. Beijo. Fiquem com Deus, viu? Até terça.